Quinta-feira, 26 de agosto de 2021, começando mais um Resenha Banqueta e nesta semana de volta com o timaço titular, com as presenças do Zé Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa Conexão Leão aqui da TV Banqueta, e do Betão, que é servidor público municipal concursado, ativista e apresentador do programa Cultura Geral, que vai ao ar diariamente às 18 horas aqui na TV Banqueta. Você de casa pode nos assistir pelo canal 6 da NET, pela TV Banqueta, e também por todas as redes sociais da emissora, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando que os nossos programas ficam salvos imediatamente após a veiculação nessas todas plataformas das redes sociais. Zé Raimundo, um prazer estar novamente com você aqui no nosso programa. Zé, referente à questão da vacinação, Nova Lima alcançou na sexta-feira passada o público de 18 anos e até ontem nós já tínhamos vacinado em primeira dose o correspondente a 97% do público vacinável, que é aquele acima de 18 anos. Marca para se comemorar, né, Zé Raimundo? Para se comemorar. Um abraço, Fred, Betão, telespectador Conexão, da Resenha Banqueta, né? É um dado para comemorar, Fred. Todos nós, novalimenses, pelo belíssimo trabalho do pessoal da Secretaria de Saúde, de todos os envolvidos nessa vacinação, nesse projeto, nesse processo de vacinação em Nova Lima, partiu e terminou na frente da grande maioria das cidades do Brasil inteiro. De Minas Gerais nem se fala. Nova Lima, eu não tenho esse dado exato, mas eu acredito que esteja muito na frente da maioria dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Nós devemos estar entre os 10 primeiros aí, se não formos o primeiro, tá? Então, Nova Lima realmente avançou bem, trabalhou muito corretamente nesse sentido. Então, nossos parabéns, o nosso reconhecimento aí ao Diogo, nosso secretário de Saúde, a toda a sua equipe, parece que são 350 pessoas que estiveram envolvidas em todo esse processo durante todo esse tempo, e Nova Lima está muito bem nesse sentido. Até porque você ainda não informou, deve informar daqui a pouco, os números baixaram consideravelmente na cidade, que é uma outra notícia muito boa, evidentemente que em função dessa agilidade e dessa competência nesse processo de vacinação na cidade. Então, estamos felizes, Fred. Ok, Betão, a vacinação em Nova Lima iniciou-se em 19 de janeiro deste ano. Então, sexta-feira passada foi dia 20, ou seja, após 7 meses nós alcançamos a meta do público adulto vacinável. Só a informação também para o público de casa, que até ontem, de acordo com o Localiza SUS, a cidade de Nova Lima tinha vacinado 27 mil pessoas em segunda dose e dose única. É importante salientar que até o momento do programa, o governo de estado ainda não tinha oficializado a prefeitura de qual seria o próximo passo. Mas existe sim 2 possibilidades. O início da vacinação para adolescentes, jovens de 12 a 17 anos com comorbidades, e também existe algo referente a reforço da vacina, que seria a terceira dose a partir de setembro. Mas esses passos ainda não foram definidos, não foram informados tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual ao município. Com isso, até essa informação, Nova Lima vai tentando finalizar o 100% e também reforçando a segunda dose. Betão, você como servidor público, eu queria tocar nesse assunto, que até o jornal Banqueta trouxe em sua capa, como bem disse o Zé Raimundo Diogo, que é vice-prefeito e secretário de saúde, e o João Marcelo, que são os 2 comandantes. Mas nós trouxemos uma pessoa do setor de imunização, que é aquela enfermeira que vai lá
vacinar a gente, nossos familiares. Também da comunicação, que, diga-se de passagem, em termos digitais, fez um belo trabalho. Também trouxemos, que legal, que era o que dava muito orgulho, e para você mais ainda, ô Betão, zoonoses. Setor de zoonoses, quando tem o drive-thru, eles ficam lá ajudando na vacinação. Além da questão da Guarda Civil Municipal, que ajuda bastante, e também do pessoal do transporte, que os motoristas são eles que vão lá, pega na regional em Belo Horizonte e traz a vacina para cá. Resumindo, um trabalho, como diz Raimundo, de 350 servidores, mostrando a união dos servidores públicos, tanto concursados como aqueles de indicação do prefeito, né, Betão? Fred, eu queria, primeiramente, desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo agora aqui na TV Banqueta e também nas redes sociais. Primeiramente, Fred, eu queria parabenizar a administração por trazer um conceito, por pôr em prática, na realidade, um conceito da administração pública, que é muito importante a gente parabenizá-los, né? Esse trabalho do comitê, né, de combate ao coronavírus, que foi formado da prefeitura logo no início da pandemia do ano passado, foi abraçado, né? A metodologia estabelecida foi continuada e o sucesso de tudo isso que a gente está vendo tem um início, um meio e um fim, né? Então, a gente está partindo do meio para o fim. Teve um início lá atrás, na outra administração, mas tem que parabenizar essa administração por manter um trabalho que vinha sendo muito bem feito, né, com relação ao isolamento social, ao afastamento dos servidores que estavam com uma idade já avançada, que corria o risco de contrair a doença e tudo. Então, nesse sentido, é muito importante salientar essa atitude da administração, do prefeito João Marcelo, do secretário e vice-prefeito Diogo Ribeiro, e teve essa sensibilidade, teve esse norte, e eu acho que isso também, ninguém comenta sobre isso, mas isso é um marco, né, na história da administração pública do nosso município. Isso tem que ser, colocado às claras, né, porque esses passos de humildade, né, de não soberba da administração pública é muito importante para a gente entender todo o sucesso disso que está aí, que está acontecendo. E, de outra forma também, eu como servidor público, né, eu fico muito orgulhoso realmente de ver as pessoas trabalhando com muito amor, com muito carinho, aquilo que a gente tem falado aqui ao longo do tempo, né, os funcionários da Secretaria de Saúde, os operadores das UPAs, os enfermeiros, os médicos, estão todos cansados até hoje, agora está dando uma trégua, a vacinação veio, então temos que parabenizar todos, e eu acho que a Prefeitura deve seguir esse exemplo, que é uma conexão entre todas as secretarias, todos os servidores, né? Ninguém tem nada que é seu, tudo é do município, então pensar nesse sentido é o passo maior para uma política pública de boa qualidade, viu, Fred? Betão, como você bem frisou, e o Zé Raimundo falou sobre os números, né? Porque essa matéria nós estamos trazendo o marco da vacinação que iniciou em 19 de janeiro deste ano, portanto, desse governo. Mas quando a gente for falar dos números da Covid, em Nova Lima, por exemplo, há muito tempo, graças a Deus, com certeza eu não tenho o número exato, mas há mais de 15 dias não acontece registro de morte na nossa cidade. Na Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes existem 3 pessoas internadas com Covid-19. No CEACOR, dos 32 leitos clínicos, apenas 4. E referente a pessoas infectadas, nós temos 150 atualmente na nossa cidade. O sucesso desses números da Covid-19 começam sim, nós reforçamos, Zé Raimundo, no programa passado, no governo passado, na administração do Vitor Penido, né? E aí a gente traz o pessoal da Fazenda, muito bem comandado pelo Cacano, né? Que tem todos os fiscais que iam às ruas. Aí a gente engloba uma gama enorme de servidores públicos. E também, por que não, a população?
Por isso que a gente reforça que Nova Lima foi para a onda verde, depois nós vamos destacar o que muda, mas o bacana é o orgulho dessa marca no qual nós chegamos. Você vê nas redes sociais toda a população, independente de partido político, comemorando a marca. Então, isso que é o legal. Acho que esse que tem que ser, como você bem disse, Betão, a característica desse governo, a característica do nosso povo com relação à política. A política nós vamos subir nos palanques daqui 3 anos. Então, reforçando sobre a Covid-19, marcando também a melhora dos números, a UPA, que foi, vamos dizer assim, fechada, entre aspas, né? O serviço da UPA, em julho do ano passado, de 2020, foi fechado e transferido para o hospital, é o que a gente chama de equipamento de porta de entrada, de emergência, e ficou 100% Covid-19. Agora, a partir de agora, do dia 4 de setembro, a UPA volta a operar como porta de entrada e o CIACOR volta a ser um anexo da UPA. Primeira pergunta que eu fiz à Prefeitura de Nova Lima. Então quer dizer que os leitos clínicos, que hoje tem 32, vão ser desativados? Porque se não volta, que parece que não, mas se voltar uma nova onda da Covid-19, vamos ter que arrumar tudo de novo? Não. Vão ser desativados no máximo 4 a 5 leitos e com isso a UPA volta à normalidade. Um bom sinal, né, Zé Raimundo? Ótimo sinal. Mais uma prova de organização e de competência desse setor da Prefeitura, né, Fred? Então, essa informação que você acaba de nos passar é uma informação preciosa e que dá tranquilidade para toda a população. E mais uma vez, reforçando o que você colocou e também o Betão, um trabalho em conjunto e a população também merece o nosso aplauso, que a população se comportou bem, falando no geral. Evidentemente que tem aí alguns perdidos na noite, né? Fazem as aglomerações, mas tirando isso aí, a população foi muito correta e foi muito obediente nessa questão. Então, todo mundo de parabéns, nota 1000 para todos nós aí. E dentro disso, como eu disse, Nova Lima saiu da onda amarela e foi para a onda verde, que é a mais flexível do Plano Minas Consciente do governo de estado. O que é de mais importante? Que agora as mesas, você pode sentar sem limite de lugares nas mesas dos bares e restaurantes, desde que respeite 1,5 metro de distância, pode tomar aquela cervejinha que você gosta, você, Zé Raimundo e Betão, no balcão. A ocupação dos espaços agora, os espaços fechados podem ser ocupados até 50% da porcentagem dessa ocupação, em espaços abertos 100%, fechados 50%. Agora, o que mais importante a gente entender é que agora, a partir do dia 6 de setembro, estão liberados os eventos acima de 600 pessoas. Mas existem regras, é engraçado. De uma forma até correta, eles limitam a entrada. Por quê? A partir de 6 de setembro, Nova Lima é liberado acima de 600 pessoas. Mas para a pessoa entrar, ela tem que levar o cartão de vacina, comprovando estar imunizada pela segunda dose ou dose única. E a segunda dose ou a dose única tem que ter sido tomada com 15 dias de antecedência. Ou então o teste de PCR com 72 horas de antecedência. Ou seja, Betão, reforçando que estamos na pandemia. Perfeito. Eu acho que a gestão de risco tem que continuar, né? Porque a gente não sabe, por mais que estejamos todos vacinados, nós não sabemos quais as mutações do vírus, né? Já tem estudos que mostram que a vacina, ela também consegue combater, né? Consegue minorar ou até tornar sem efeito qualquer variação do vírus, mas que já existe, já foram identificados, mas a gente não sabe quais outras variações poderão vir. Então, é sempre isso mesmo, né? Mesmo que a gente possa sair aos lugares, mesmo que a gente possa voltar em algumas atividades como em outrora, é necessário que nós consigamos fazer ainda, precisamos fazer ainda a gestão de risco individual, né? Porque
Mesmo assim, a gente tem que pensar o seguinte: nas nossas casas tem pessoas idosas, né, tias, tios, mães, pais, né, pessoas com comorbidades, não só na nossa casa, mas na nossa vizinhança também. Então, esse período que a gente está passando é um período da gente pensar na gente, mas principalmente pensar na coletividade. Então, esses controles precisam ser feitos, Fred, Fred, para a gente ter maior segurança com relação também às variantes que poderão vir e aparecer aí com relação ao coronavírus. E lembrando que o avanço nas ondas, ou o retrocesso nas ondas, é definido pelo governo de estado. Imediatamente já poderia Nova Lima estar liberados eventos acima de 600 pessoas, mas o município pode ser mais rigoroso que o estado, e está sendo. Prova disso é na data de 6 de setembro. A prefeitura permitiu os eventos somente após 6 de setembro, porque é o prazo de 15 dias sobre a vacinação do pessoal de 18 anos que foi feita a imunização na semana passada no campo do Vila Nova. Ô Zé, não estava muito na nossa pauta falar de Vila Nova não, mas eu até na minha rede social particular, eu postei sobre o Vila Nova, né? Para a gente que é de Nova Lima, como nós somos, né? O Zé Raimundo há muito tempo aqui na nossa cidade, o Betão nascido e criado aqui, assim como eu. Foi muito legal ser no campo do Vila, porque tem tudo a ver com a gente e mostra que o Vila Nova realmente está sempre presente nos momentos mais importantes de nossa cidade. Até isso a prefeitura foi feliz, né, Zé? Feliz, sim, a felicidade total e geral da nação vilanovense, do povo de Nova Lima, né, Fred? Diferente da torcida, dos moradores, de toda a população, torcer, ou gostar ou não do Vila Nova, mas sem dúvida nenhuma, o clube da cidade, de muita tradição, de muita história, e esse momento que o Vila está passando, depois de tanta angústia, depois de tantos problemas, né, nos últimos anos, nas últimas administrações do clube, nós temos um momento de muita alegria. O Vila é primeiríssimo, é o líder geral da competição, deve fechar aí, vai fechar a competição no sábado, possivelmente como líder, vai disputar o quadrangular, que já é um outro campeonato, uma outra disputa muito acirrada, muito difícil, né, Fred? Em função de serem 4 equipes jogando todo mundo contra todos, em jogos fora e dentro de casa, e só classificando apenas 2. Então, temos aí uma outra batalha pela frente, mas até então, esse momento, essa parceria com o Coimbra, que foi acertadíssima, devemos isso mais uma vez também ao pessoal da administração municipal, ao João Marcelo, a sua equipe, e juntamente com a diretoria do Vila Nova, uma força de todos aí, conseguiu fazer essa parceria tão boa para o Vila. Então, felicidade total e acerto, mais uma vez, para essa administração que pegou aí um período bacana do Vila Nova. É sempre bom, né? Para todo administrador municipal, principalmente aqui em Nova Lima, viver momentos gloriosos do Leão do Bonfim. Só para a gente fechar essa questão da onda verde, na questão das escolas não existe mais aquele escalonamento de horário, mas é muito importante lembrar que a distância de 1,5 metro dos alunos dentro de sala de aula permanece. Ou seja, tem escola que, devido ao espaçamento, vai ter que continuar, sim, com escalonamento de horário. Outra informação legal, que o Estádio Municipal Caçô Cifuentes, mesmo mudando na onda, a prefeitura só vai liberar de forma acertada 406 torcedores no Alçapão do Bonfim. Mudando um pouco de assunto, nós também trouxemos no Jornal A Banqueta desta semana o destaque sobre uma ação muito legal do Departamento de Turismo da Prefeitura, que é o carimbo da Estrada Real. Muito legal. Você entra no site do Instituto Estrada Real, consegue pegar um passaporte bonitinho, como os passaportes que a gente vai aí pelo mundo afora. A gente não, né, Betão, né, Zé Raimundo? A gente não tem quilate para isso, não. E aí, você pode carimbar, são 4 caminhos a Estrada Real, por essa Minas Gerais toda, até chegar em Paraty, e em Nova Lima, lá em Honório Bicalho, você pode conseguir esse carimbo. Bacana demais, né, Betão? Demais. Eu acho que todas essas atividades, atitudes e projetos que se realizam, né, que traz para a gente
esses benefícios são maravilhosos e mais importante, Fred, traz essa questão do pertencimento para a gente, sabe? De resgatar a nossa história. Parece, quando a gente fala isso assim também, que a gente está falando de uma coisa assim, que tem um certo valor, mas não tem tanto valor assim, mas tem muito valor isso, porque isso resgata a nossa história. Começa a fazer um caminho inverso, né, daquilo que nós passamos em nosso município, né, do que representou a Estrada Real, quais foram as vidas e as histórias que por ali passaram, a valorização também do trabalho das pessoas que foram escravizadas, que construíram esse caminho. Então, é um resgate. Eu acho que, assim, esse é o primeiro passo e, nos passos seguintes, a gente precisa também resgatar a história e fazer justiça realmente com as pessoas que precisam. E nós precisamos muito, Fred, aqui em Nova Lima, de entender a nossa história, de entender a história do nosso povo, de entender como nós chegamos até aqui, quem são os nossos antepassados, como nós fomos dominados nessa época histórica, né? E o que realmente significou esse caminho do ouro que por aqui passou, levando as nossas riquezas e deixou uma cidade, hoje uma cidade rica, mas deixou aqui também muitas tristezas, né? Deixou muita coisa. Então, a gente precisa trazer essas histórias de volta. Eu tenho que parabenizar aqui ao Elton Biagi, a Renata Couto, né, por essa batalha, por ter conseguido isso, e para o João Marcelo, que tem aberto espaço para esse tipo de política pública, que traz de volta, ou pelo menos tenta buscar na história aquilo que representa o nosso povo, o povo de Nova Lima, o povo de Minas Gerais, que tanto trabalhou para a coroa portuguesa, né? No Quinto do Ouro, esse desespero que foi essa briga de Tiradentes e tantas outras coisas que por aqui aconteceram, mas também, o que é mais importante, Fred, a história dos nossos antepassados negros que foram escravizados, e a gente precisa trazer isso de volta para que a gente traga também pertencimento para a nossa sociedade. Zé Raimundo, você, né, que devido a tantas outras atividades, é representante comercial, ou seja, viaja esse Brasil todo, principalmente Minas Gerais, e vê várias cidades atuantes no turismo. Tomara que Nova Lima não deixe de ser apenas uma promessa de turismo e que, na prática, a gente fomente o turismo de nossa cidade. É verdade. É preciso que isso aconteça. Por tudo que o Betão acabou de falar, de colocar, Fred, e pela sua colocação nesse momento, Nova Lima carece de ter uma visitação, um processo de turismo melhor. Nova Lima é uma cidade muito rica no seu entorno, na sua história. Isso, até então, foi muito pouco explorado. Parece que esse pessoal que está aí, a Renata Couto, com toda a sua equipe, é um pessoal bastante competente e estão conseguindo melhorar essa situação. Quanto à questão, gostaria de falar um pouquinho, quanto à questão da Estrada Real, que é uma preciosidade de todos nós, Fred, principalmente de nós mineiros. Ela que atravessa o estado do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas, mas que o trecho maior, a grande parte da Estrada Real, está situada dentro do estado de Minas Gerais. É uma beleza, um caminho muito bonito, muito agradável, muito pitoresco para aqueles que transitam por ali. E esse carimbo é um carimbo muito interessante para as pessoas que gostam, né? Eu tenho uma filha, a Marcela, que é jornalista, inclusive, e que faz muito esse caminho, que gosta muito de fazer esse caminho, que está morrendo de felicidade com essa nova ação desse carimbo, das cidades por onde vai passar, e das pessoas, dos ciclistas, de automóveis, cavaleiros, né? Todas as pessoas que fazem esse caminho da Estrada Real terão essa oportunidade de marcar a sua presença, de guardar isso como lembrança. Então, uma ação muito legal, muito positiva e carimbando aquilo que falou o Betão e que você falou, para nós aqui de Nova Lima, muito importante. Agora, para finalizar, Fred, precisamos sim fomentar muito mais o nosso turismo interno aqui em Nova Lima. Nova Lima, conforme eu falei, é uma cidade muito rica, tem muitas preciosidades que são pouco exploradas. Nós estamos muito próximos da capital
capital Belo Horizonte. Se isso for bem explorado, nós vamos ganhar muito. O comércio, todas as pessoas, a abertura de novos pontos de trabalho, novas frentes de trabalho, enfim. Muito importante o turismo para nós aqui de Nova Lima. Eu também tenho várias ideias referente a isso. Eu acho que devemos sim valorizar o nosso turismo aqui, mas precisa até de um programa inteiro, né? A gente precisa de ter guias turísticos aqui no nosso centro, ter um papelzinho para uma rota, né, para ser divulgada ali nas 6 pistas ali, né? Ter algo ali, mas isso aí a gente fala para os próximos programas. Agora vamos entrar um pouquinho na questão política. Como nós dissemos e estamos acompanhando, só para passar para o nosso telespectador, a comissão processante da Câmara Municipal continua com seus trabalhos suspensos a partir do mandado de segurança que os advogados do Tito conseguiram referente à questão da montagem dos nomes dessa comissão processante. A Câmara entrou com um agravo referente a esse mandado e ainda não foi julgado. Então, Thiago Tito continua preso, completando aí 108 dias. Algum toque referente a isso, Zé Raimundo e Betão? Pode dizer. Eu, na semana passada, eu já coloquei a minha posição, na semana retrasada também, inclusive com o Betão participando. Eu acho que está valendo, acho que é por aí mesmo. Não é o momento de cassação ainda. A cassação deve acontecer e pode acontecer a partir do momento que for comprovado a culpa do vereador Thiago Tito. Nesse momento, eu acho que é indevido fazer uma cassação, já que ele ainda não foi julgado, que ele está sendo acusado, está inclusive detido por muito tempo, uma situação extremamente desagradável, mas não acho que é o momento de cassação. Então, na minha opinião, está tudo certo. Tem que dar um tempo mesmo, tem que esperar, e a partir do momento que a justiça resolver a situação do vereador, aí sim faça a cassação. Essa é a minha posição que eu coloquei na semana passada. Continuo com ela. Eu penso que é sempre respeitar o devido processo legal, tem um devido processo legislativo também que tem que ser seguido. Se tiver vício, Fred, tem que voltar atrás, tem que corrigir o vício, sanar o vício, precisa de começar do zero, tem que começar do zero, porque nós não podemos admitir de forma alguma que em algum órgão ou qualquer coisa, em qualquer sentido, desrespeito às garantias fundamentais, né? O vereador ele foi eleito, ele tem representatividade, ele não é soberano, mas ele tem representatividade das urnas, isso tem que ser respeitado, o devido processo legislativo tem que ser respeitado, o devido processo legal deve ser respeitado e as leis devem ser respeitadas e a lei é garantidora dos direitos fundamentais do indivíduo e também do mandato. Então, tudo que for levantado como vício e o advogado que milita nessa causa, que está trabalhando nessa causa, tem que levantar se tiver algum vício, tem que sanar os vícios primeiro, antes de qualquer coisa. E depois disso, depois que transitar em julgado, e sim, transitou em julgado, o vereador, ele e os seus assessores, eles transitaram, foram condenados, têm a sua pena estabelecida, aí sim, eu acho que aí eu tenho certeza que o devido processo legislativo correrá na sua grandiosidade e as medidas cabíveis serão tomadas e possivelmente ele poderia perder o mandato. Mas, até então, nós não podemos precipitar, né, fazer aqui na televisão nenhum tipo de pré-julgamento, né, ou valorar qualquer tipo de ação ou de atitude, porque o devido processo legal ainda não está concluído. Ainda na política, na minha coluna do Jornal Banqueta, a gente dá destaque à atuação do governador Zema, que nos últimos dias colocou o salário dos servidores públicos estaduais em dia, após mais de 5 anos com servidores com o pagamento atrasado, com o pagamento escalonado, e o Zema vai colocar até o final do ano também em dia o pagamento das férias-prêmios dos servidores públicos que estavam sem ser pagas
há bastante tempo. E também o governador Romeu Zema foi destaque nacional, porque essa semana teve a famosa reunião de todos os governadores do nosso país, e ele foi bem claro, sendo coerente às críticas ao Bolsonaro, às críticas ao STF, e deixando clara a sua insatisfação com esse fla-flu, essa rivalidade que se tornou diariamente o nosso país. E te confesso que há muito tempo eu não via um telejornal da Rede Globo, da Globo News. Ontem cheguei em casa, cansado do fechamento do jornal, eu fiquei abismado com tanto ódio, com tanto fla-flu, com tanta perseguição, tanto de um lado como do outro. Romeu Zema está do lado certo, Zé Raimundo? Certíssimo. Romeu Zema é uma surpresa agradabilíssima para todos nós, viu, Fred? Ele que chegou do nada, ele que ganhou uma eleição, estava completamente desacreditado, enfrentou 2 candidatos de partidos poderosos, conseguiu vencê-los com uma larga diferença, e o povo nessa aí acertou. Porque há muito tempo nós não temos um governante aqui em Minas Gerais como Romeu Zema, Fred. Corajoso e sensato nas suas colocações. Você disse bem, na reunião dos governadores, ele tanto conseguiu fazer suas críticas ao governo federal, como também ao sistema judiciário do país, que é uma briga horrorosa, conforme nós falamos na semana passada, que vem atrapalhando o andamento de tudo aqui no país. A questão da Rede Globo, Fred, é uma questão já antiga, todo mundo sabe, tanto que eles estão despencando na audiência, nada contra, eu já trabalhei lá no Sistema Globo, posso falar isso de cadeira, mas eles estão despencando, não é à toa. Perderam o controle da situação, querem apenas criticar o governo federal, não fazem nada para ajudar o país e só estão julgando contra. Agora, o Zema está dando um baile nesse povo todo. Ele que vem substituindo governantes horríveis aqui de Minas Gerais, principalmente o último que esteve lá, o seu Pimentel, e quase acabou com esse Estado. Então, parabéns ao Zema, é um governante que merece o nosso aplauso por toda a sua honestidade, por toda a sua sinceridade. Claro que ele vai ter erros, ele não é perfeito, todo governante tem os seus erros, ele não vai ser 100%, não vai agradar todo mundo, mas, no geral, é um sujeito sério, um cidadão honesto, que já provou isso, cortando as mordomias na própria carne, né? Não mora no palácio, mora no seu próprio apartamento, não faz uso das aeronaves como fazia o seu antecessor, não faz uso daquela ganância de mordomias que os políticos brasileiros têm em todas as suas esferas, desde o governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais. Então, está de parabéns o nosso governador Romeu Zema. Eu fico orgulhoso de saber que temos um governante como ele na frente de Minas Gerais nesse momento. Betão, sua avaliação do governador Romeu Zema por essas últimas ações e de uma forma geral. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Zema na pré-campanha, né? Betão, é importante dizer isso, viu? O Romeu Zema esteve aqui, nesse mesmo estúdio que eu estou, devido ao convite do Betão, que eu reforço, não canso de falar. O Betão comanda hoje um dos melhores programas em rede nacional. Só os entrevistados mais balas vêm aqui e o Romeu Zema esteve aqui e nós também entrevistamos, também com toda humildade, o Banqueta em Foco transmitiu todos os candidatos ao governo de estado e Romeu Zema foi um deles e pode me acompanhar nas redes sociais TV da Banqueta que eu vou retransmitir a pergunta que fiz a ele sobre a reconstrução do Estado e tudo que ele falou e está cumprindo. Mas vamos lá, Betão. Desculpa te interromper, mas eu tinha que fazer esse destaque. Maravilha, maravilha. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar hoje o governador, naquela época um pré-candidato a governador. Eu fui casado um bom tempo, né? E minha esposa era de Araxá, então eu conheci um pouco da história dele em Araxá, antes dele ser até pré-candidato e tudo, da família dele. Eu acho que ele está fazendo um grande trabalho no Estado, né?
o Matheus, né, que é um dos braços fortes dele, Matheus Simões. Foi meu professor de Direito Civil nas faculdades Milton Campos, uma pessoa corretíssima, né, que merece todo o nosso respeito. Ele leva aqui também o meu abraço. Betão, então, só te pode ficar à ajudando vontade também, o Matheus Simões, que é servidor público concursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi vereador, ficou 2 anos e foi para o Estado, está fazendo um belo trabalho. Desculpa, novamente. Exatamente. Então, a equipe dele, muito boa, tem feito um trabalho muito bom. A única ressalva que eu tenho, e sempre, não só ele, mas todos os governadores têm, é a interlocução com a educação. É sempre mais complicado, mas essa interlocução precisa ser feita com mais amplitude, mas de forma geral, eu acredito que ele esteja fazendo um bom trabalho. O fato de colocar o salário dos servidores em dia é um grande passo, né? A gente fala que é uma obrigação de cada governador, mas nós sabemos muito bem a dificuldade que é manter os salários em dia. E ele cumpriu a sua promessa, cumpriu tantas outras que ele fez no programa também. Então, parabenizar o governador aí por esses passos que ele tem dado e também essa forma de administrar. É óbvio que o governo ainda não acabou e a gente precisa colher todos os frutos, né? Lá no final, a gente entender o que aconteceu realmente, e isso acontece na avaliação. O povo não é bobo, né? Então, na avaliação do governo, nas eleições, a urna é o cheque, né, final ali, é o pagamento da fatura que a pessoa faz durante o seu mandato, e vamos esperar o que tem para o ano que vem. Eu acredito que ele sai muito na frente para uma reeleição, se ele puder ser o candidato à reeleição do Novo, e eu acho que ele sai muito na frente porque ele pegou realmente um Estado muito estragado, muito deteriorado pelas questões econômicas e as questões relacionadas aos servidores, que veio aí de mais ou menos há 8 a 10 anos atrás. O Estado veio se deteriorando muito fortemente e ele consegue colocar nos trilhos. Então, meus parabéns, e a gente espera para ver o resultado disso tudo mesmo, assim, o que eles vão ter, esse checklist lá para abril e maio do ano que vem, para a gente saber tudo o que aconteceu no Estado e como que se deu a política pública, as políticas públicas envolvidas com o governo do Estado em Minas Gerais. Eu avalio também muito bem o Zema, gosto muito do jeito dele, jeitinho mineiro, calado e trabalhador, e não tem como não fazer a comparação, porque vai ser sim essa comparação até a eleição. Tudo indica que o Alexandre Calil vai ser o seu concorrente ao governo de Estado, mas a diferença, né, de um falastrão, por exemplo, o que aconteceu referente ao estádio, né, ao público no estádio do Atlético, a gente viu a cabeça do Calil, né? Uma briga interna do Atlético colocou-se no extremismo, né? Vou fechar que deu tudo errado, em vez de sentar e conversar. Mas ficando nessa questão política, que vai ser sempre o final do nosso resenha banqueta, até porque a gente tem um compromisso de passar aí para vocês de casa o que a gente pensa, porque as eleições estão batendo a porta. Betão e Zé Raimundo, a gente vê muito essa questão do Fla-Flu nas redes sociais. O pessoal fala de Bolsonaro, outro fala de Lula, e aí vai. Só que a maioria das pessoas esquecem que, como disse o Betão, a votação é pessoal e muitas das vezes eles esquecem em quem votaram. Para deputado estadual, para deputado federal, e fica essa guerra aí nas redes sociais, nessa questão desse Fla-Flu. É importante a população já estar de olho nos candidatos a deputado estadual e federal, porque a gente vê nas redes sociais, Zé Raimundo, aqueles deputados que inclusive alguns venceram, vieram aqui há 4 anos, estão voltando aí. Principalmente, a população tem que estar atenta. Você falou tudo agora, Fred. Nós precisamos estar atentos ao trabalho do Legislativo, dos nossos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores da República, dos governadores, conforme nós estamos falando aqui do Zema, porque o Brasil não pode ser, nós brasileiros, a democracia que tanto o Betão bate, que a gente bate aqui nos nossos debates, semanalmente, nós não podemos ficar concentrados somente no governo federal.
somente da administração federal do presidente da República, seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro. Nós precisamos nos atentar que a política brasileira é um todo. E ela aí é que vem a complexidade de tudo, não é? Porque é o poder legislativo que veta ou que libera essa ou aquela ação do governo federal. Então, nós precisamos estar atentos a isso aí, porque a baderna continua lá em Brasília. Deputados federais e senadores, estamos aí com uma CPI, onde dois senadores que têm diversos processos na Justiça estão comandando uma CPI. Então, está tudo errado, né, nessa questão de Brasília. Então, principalmente, nós precisamos estar de olho em Brasília, saber quem é o deputado que nós votamos ou que vamos votar agora para federal, quem é que nós vamos votar para senador, para deputado estadual. Você citou aí semana passada, Fred, a questão da Assembleia Legislativa, que fica prendendo, que fica catimbando para poder atrapalhar o governo estadual. Isso é uma coisa muito normal. Enfim, nós precisamos estar atentos a isso aí, saber quem nós vamos votar para ser o nosso representante como deputado estadual, que é muito importante, saber quem que é o nosso representante lá em Brasília como deputado federal e, principalmente, saber quem que é o nosso representante no Senado Federal, além do presidente da República, né? Então, não é só Bolsonaro e Lula que está valendo nesse momento, não. Precisamos estar mais atentos, precisamos esclarecer mais isso a toda a população. As ferramentas de comunicação hoje são diversas, apesar de que ela é muito direcionada, a nossa comunicação hoje está muito direcionada a derrubar apenas um governante, que é o Bolsonaro. Então, isso é um erro. Eu acho que a comunicação ela tem que ser um todo e ela tem que trabalhar em prol de todos os governantes e de todos os cargos, e não só da presidência da República. Mas, enfim, nós, cidadãos comuns, precisamos estar atentos a isso aí. Então, eu penso que é um momento, sim, de termos muita atenção. Falta um ano e pouco ainda para a eleição, quase um ano e meio para as eleições do ano que vem, que serão extremamente importantes para todos nós. Vamos estar atentos aí, todo mundo. Betão, a respeito disso, o que você acha? Você acha que as pessoas ficam muito nessa questão nacional, que, né, concentra todas as atenções, principalmente dos meios de comunicação, e o que está mais pertinho dela esquece com isso os deputados estaduais, aqueles de 300 mandatos, aqueles de famílias tradicionais, de avô para filho, para neto, continuam aí e provavelmente vão ser reeleitos. Ô Fred, isso é uma dinastia, né? Nós temos aí, a política no Brasil, ela é uma dinastia, porque ela vai passando aí parece quase que com uma herança, né? Quase que uma herança. Então, do filho passa, do filho passa, do avô passa para o filho, para o pai passa para o filho e vai passando, daqui a pouco está o neto e tal. Então, vai criando essas relações, né? E a gente vai passando isso, a gente não percebe. Eu sempre falei isso aqui nos meus programas, e se o recurso é o mesmo, nós não temos que se o recurso repassado é o mesmo para a Câmara Federal, por que ter só 530 deputados, se nós temos um país continental com 210 milhões de pessoas, né? Vai pegar a proporcionalidade e ver o que representa um deputado dentro de uma representação dessa aí, né, de 530 dividido por 210 milhões dividido por 530. E quando tem poucas pessoas, né, por exemplo, a comissão de orçamento da Câmara, quantas pessoas são? 30? 40? Né? Você tem 530, mas na comissão de orçamento tem um número de 10%, por exemplo, de todos os parlamentares. Então, é muito pouca gente, Fred, e é muito pouca gente para uma fiscalizar a outra. E isso é muito fácil de fazer com chave. Agora, voltando nessa pergunta sua, assim, da responsabilidade de nós, eleitores, com relação aos senadores, com relação aos deputados que nós votamos aqui, nós temos que ter esse compromisso. Os políticos também da nossa cidade, as pessoas, os formadores de opinião da nossa cidade, nós temos que ter compromisso. Porque o deputado federal, o deputado estadual, o senador, eles são a primeira trincheira, né, de defesa dos municípios. O deputado estadual, ele é a primeira trincheira, o deputado federal também é aquele que trabalha uma emenda, é aquele que trabalha uma possibilidade de um recurso vir para o município, né? Nós temos aqui
Nova Lima é uma cidade rica, mas nós temos a nossa volta aqui, em nossa volta nós temos Raposa e Riacima, né, que a gente tem que abraçar e abraça o tempo todo, né? Então, essa micro-região que a gente fica dentro dela aqui, é muito importante que tenha representatividade, tanto no governo federal, no Congresso Nacional, como na Assembleia Legislativa. E a gente precisa, sim, tomar responsabilidade, ter essa tomada de responsabilidade como eleitor, saber, gente, em quem nós votamos e por que nós votamos naquelas pessoas, porque é isso que faz a diferença. Senão, vem esses catadores de voto aqui, pega 2.000 votos aqui, 3.000 votos, sai daqui, pega mais 2.000 em outra cidade, 1.500, vira deputado federal ou estadual e depois nem aqui pisa de novo. Então, a gente tem que ter essa tomada de responsabilidade, né? Os nossos gestores, os nossos políticos também, os formadores de opinião da nossa cidade, tem que ter esse compromisso também. Nós aqui da TV Banqueta, como nós fazemos o tempo todo, trazemos pautas nacionais para esclarecer as pessoas, o Fred, o Zé Raimundo, né? O Conexão Leão, junto com o Banqueta em Foco também, sempre trabalhando nessas condições para não privilegiar, que eu acho que é uma palavra muito mesquinha, mas trazer e abrir espaço sempre para as pessoas que contribuem com a nossa cidade, com a nossa micro-região. Fred. Estamos chegando ao final do nosso programa, o tempo está se encerrando, mas vamos para o pitaco final. Primeiro você, Zé Raimundo, qual é o pitaco final desta semana? Ô Fred e Betão, é cansativo a gente ter que repetir isso toda semana, né? E nós, no início do programa, tivemos a alegria de estar elogiando o trabalho da Prefeitura na questão da vacinação. Mas continuamos, o pitaco final continua sendo a questão da não implantação do setor de hemodinâmica na nossa cidade, que até agora não foi esclarecido, que até agora não foi explicado devidamente. Esse é o meu pitaco final, Fred. Seu pitaco final, Fred, Betão? Meu pitaco final é uma nota 0 que eu dou para o ministro da Educação, que colocou aí alguns assuntos. Eu que trabalhei no ano do Nascimento Costa, na FAENOL, ele mostrou o seu desprezo pelas pessoas, pelas crianças com deficiência, dizendo que as crianças com deficiência atrapalham o desenvolvimento das que não são. Quem atrapalha o desenvolvimento da educação é ministro ignorante. Nós não tivemos um ministro da Educação até hoje do governo Bolsonaro, não tivemos nenhum ministro da Educação que prestou. Então, o ministro que entra agora desfaz das crianças com deficiência. Então, meu pitaco final é esse, nota 0 para ele e nota 0 para o Ministério da Educação, que vem sendo muito mal gerido e muito mal comandado por pessoas que não têm capacidade de dirigir nem um Mobral, se existisse uma escola de Mobral. Então, esse é meu pitaco final, Fred. O meu pitaco final seria outro, mas dentro disso, Betão, reforçar que o deputado estadual João Vitor Xavier conseguiu na semana passada, nós estamos falando de deputados, de trabalho, de emendas, 1,5 milhão para a saúde de Nova Lima e específico 500 mil para o Ana do Nascimento, que faz um belo trabalho, que agora conta com ecoterapia e hidroterapia. Então, meu pitaco está dentro dessa fala totalmente infeliz do ministro da Educação. No mais, agradecer ao Zé Raimundo, ao Betão e a você de casa pela audiência do programa que mais cresce na cidade e a resenha fica cada semana melhor. Até quinta-feira que vem.